Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente vai fazer a última parte do vídeo sobre o Assassin's Creed Odyssey. Finalmente chegamos no final dessa série, acho que esse já é o capítulo 8 ou 9, mas vamos lá. A gente fecha com as Termópilas. No vídeo passado a gente falou um pouquinho do Leônidas e hoje a gente vai para o terreno em si, onde a batalha aconteceu, e alguns detalhes bem legais aí. Tem mais inserção de quadrinho, tem mais pedaço de vídeo, foto, mapa, um monte de coisa pra gente ver. E eu queria começar em grande estilo já, tem tempo que a gente não fala de heavy metal aqui no canal, então eu queria fazer a recomendação, vou colocar aqui do ladinho pra vocês verem, recomendar o Sabaton, que é uma banda de metal sueco. Os caras são bons de serviço pra caramba. Tem um disco dele chamado The Last Stand, que é sobre resistências heróicas na qual os combatentes, infelizmente, vieram a falecer diante da força inimiga. O Sabaton escreve uma música chamada Esparta, contando a história das Termópilas com Leônidas, e no clipe que vocês estão vendo aí do lado é bem bacana, tem uma orquestra tocando junto. Isso faz eu lembrar, né, me leva de volta, sei lá, 20 anos atrás, era adolescente ainda, com a galera do Power Metal e a galera do Metal Melódico, então Halloween, Gamma Ray, sei lá, Blind Guardian, o Angra aqui do Brasil, sensacional, Stratovarius, enfim, N outros aí. Convém lembrar do Sabaton também, por causa da música que eles fazem sobre brasileiros. Tem uma música que chama Smoking Snakes, e o refrão é cantado em português sobre as cobras fumantes. Tem a ver com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, né, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial na Itália. Convém conferir também, até por causa das orquestras nacionais de determinados grupos militares aí, fazendo versões instrumentais dessa música. É bem bacana, vale a pena a gente ver. Bom, enfim, sem mais delongas e sem mais desvios, vamos trabalhar. Então fica comigo aí, galera. Aperta o seu cinto, se segura na cadeira, partiu aula de história, gente. Vamos embora! Gente, estamos aqui na região das Termópilas. Aqui embaixo a gente está vendo o Golfo de Males. Eu vou colocar o mapinha aí na tela para vocês terem ideia de onde é que a gente está. O mapinha atual comparado também com o mapa do jogo aqui. Beleza? Então, simbora explorar a região aí. Eu sempre começo pela raiz etimológica porque eu acho que ela tem muito a revelar para nós. Então, Termópilas quer dizer os portões quentes. Essa história dos portões é esse despenhadeiro que a gente vai vendo bem aqui na frente, ó. A gente tem dois blocos de pedra enorme com esse espaço no meio, e foi precisamente aqui, ou melhor dizendo, aqui foi um dos lugares onde os espartanos montam aquela heróica resistência contra os persas, na batalha no ano de 480 a.C. E aí convém a gente lembrar o seguinte, se eu estou falando de portões quentes, a gente tem que entender primeiro por que quentes, né? Então dá uma olhadinha bem aqui no canto, ó, a gente está vendo essa água fumegante aí. Isso tem a ver com a questão mitológica e com a questão geológica ao mesmo tempo. Vou até colocar a figurinha aí das Termópilas hoje em dia, tem uma figurinha legal do riozinho com água quente aí. Mas enfim, da onde vem essa história? Vem do herói grego Hércules, lembrando aí que o Leônidas supostamente descende do Hércules, se eu não me engano é a 15ª geração, mas o Hércules teria se banhado em um rio aqui da região, depois do combate com a Hidra, e ele teria lavado seu manto que estava sujo de veneno. E aí na hora que isso entra em contato com a água, essa água ficou permanentemente quente. Eu gosto muito dessa história porque isso deixa a gente pensando sobre como o mundo grego, de alguma maneira, é tocado pelo divino e é tocado pela mitologia, sabe? Porque a gente vai ter deuses, heróis e criaturas mitológicas e tal, basicamente ocupando o mesmo espaço que os seres humanos, né? Que os mortais comuns. E aí dá para ver exemplos disso, por exemplo, no Palácio de Minos,
no Mar da Icária, no Monte Olimpo, no Prometeu e o Rapto do Fogo, e a necessidade que os seres humanos têm de cozinhar as coisas, e aos deuses basta sentir o cheiro, e enfim, tem N histórias para isso. Mas o outro ponto é que quando vem historiadores e geógrafos discutir essa área bem aqui, eles descobrem que é uma região vulcânica, então muito comum não somente ter o enxofre, mas essas águas serem fontes termais. O enxofre ocorre naturalmente em regiões vulcânicas, e aí tem uma questão legal aqui, porque os gregos dizem, mais uma vez, aí, o mundo tocado pelo divino, que é nessa região das Termópilas, ou em todos os lugares que você tem águas termais e muito enxofre e tal, que você encontra os portões, as cavernas que te levam ao Hades, ao submundo. Isso faz lembrar também questões do cristianismo de maneira geral, porque você vai ter aquela história do fogo e enxofre lá, do Fire and Brimstone. Se não me engano, a tradução desse jeito, Fire and Brimstone, aparece pela primeira vez na Bíblia de St. James, acho que é 1605, 1610, alguma coisa por aí. Mas, enfim, tem tudo a ver com o inferno cristão e com a ideia muito do Velho Testamento, sabe? Daquele Deus muito, muito punitivo, assim, no sentido do tormento e tal. E, se eu não me engano, a primeira vez que essa expressão aparece é na punição a Sodoma e Gomorra. Então, isso tem a ver com Gênesis, lá atrás. Bom, seguindo aí. Por que as Termópilas e por que a resistência grega foi feita exatamente nas Termópilas? Isso tem a ver com a região, deixa eu abrir o mapa de novo aqui, com a região que conecta o norte e o sul da Grécia. Então aqui embaixo você está vendo aí, você tem a península do Peloponeso, aqui em cima você tem a Ática, onde fica Atenas, Esparta está aqui embaixo na Lacônia, mas o relevo grego, tomara que vocês estejam vendo aí na tela, eu vou colocar um mapa mais sem ser o do jogo, mas o relevo grego é extremamente montanhoso, então seria muito difícil para uma infantaria qualquer passar por essas cadeias montanhosas todas aqui. Daí que o que faria mais sentido seria a gente contornar determinadas regiões costeiras até que você ache um vale, que é essa região bem aqui, ou você acha uma região relativamente de planície para você poder passar. Então as Termópilas são vamos dizer assim, um filezinho de terra entre essa cadeia aqui do Monte Parnasso e a Baía de Males, o Golfo de Males, aqui do outro lado. E aí, na antiguidade, cara, essa região que eu tô dando zoom agora, ó, ela é bem pequenininha, ela tinha cerca de 100 metros no máximo, de uma ponta até a outra, de área, vamos dizer assim, de área trafegável. Então imagina que desse paredão aqui de trás até o despenhadeiro desse lado aqui, a gente vai ter em média 100 metros de uma ponta a outra. E como a gente sabe lá no quadrinho e no filme, enfim, gregos empurram persas lá para baixo, jogam os caras de cima do precipício, mas conforme o tempo foi passando, por uma questão aí de deposição de sedimentos e tudo mais, a gente acaba tendo uma mudança muito drástica. Hoje em dia essa região tem alguma coisa perto de 9 quilômetros ou 9,5 km, então está eminentemente trafegável. Outra questão legal é que os fósseis transformaram essa região num pântano, desviando rios, e aí você vai ter enfim, talvez o jogo esteja falando um pouco disso, colocando essas poças d'água, esses cursos de água pequenininhos aqui. A batalha em si vai acontecer na virada de agosto para setembro, são só 3 dias. Tem alguns dias anteriores onde a gente vai ter movimentação de tropas, e espartanos esperando, e persas esperando, mas de maneira geral, no dia 1, a gente vai ter o Leônidas naquela região que eu mostrei mais cedo lá do portão em si. Vai ser uma vitória retumbante dos gregos, com as suas falanges hoplíticas. E aí a gente tem 2 citações aí. O Heródoto fala que durante o combate o Xerxes, que estava olhando suas tropas de longe, e eu estou caminhando aqui para chegar no que seria o suposto acampamento persa aqui mais para trás, o Xerxes teria se levantado 3 vezes do seu trono em choque com a mortandade persa provocada pelos gregos. No segundo dia, a gente vai ter o Xerxes apanhando ainda no início da manhã, os exércitos persas muito enfraquecidos.
e depois a gente vai ter aquela história do Efialtes, né, do traidor. Nos 300, eu estou colocando a imagem aí, você vai ter um Efialtes muito fisicamente deformado, naquela ideia de que ele era deficiente, então por isso ele não poderia participar da falange hoplítica, e aí ele tem uma conversa com Leônidas, o Leônidas tira onda com ele, diz que ele jamais poderia entrar para as falanges e tal, e o Efialtes vende os segredos dos gregos, ou melhor dizendo, vende um suposto caminho pelas montanhas, subindo em algum lugar para essa região aí, um caminho de pastores, para que eles passassem e pudessem atacar pela retaguarda a força espartana. Isso ficou do modo que Efialtes em grego hoje até tem a ver ainda com pesadelo, tem a ver com traidor, seria um pouco a nossa noção do mundo cristão, geralmente do Judas, do cara que, enfim, trai em troca de fortuna e mulheres e riquezas e tudo mais. Bom, seja como for, no dia 3, no início da manhã, os persas já haviam contornado por cima no suposto... E você vê que não tem nada, gente, eu estou andando aqui, mas de fato não tem, pelo menos no jogo aqui não tem o tal do caminho histórico. Na melhor das hipóteses, essa região é um pouco mais trafegável aqui. Mas bom, no dia 3 os fósseis percebem os persas nesse caminho, dão combate a eles, voltam para avisar o Leônidas. O Leônidas monta a ofensiva, e interessante que de um lado ele monta a ofensiva, mas ele também dispensa os exércitos gregos de combate. Então ele manda vários voltarem para casa, porque ele sabe que a única coisa que dá para fazer agora é ele ganhar tempo. Então tem algumas questões assim muito românticas de a lei espartana não permite que eles se rendam, e eles vão lutar até o fim, os espartanos resistem e tudo mais. E por outro lado tem a questão prática também de precisar travar esse avanço persa e ganhar tempo para as forças gregas. O Leônidas acaba derrotado, e aí o que rola é o seguinte, ele faz uma ofensiva, vou colocar os números aí, são, se eu não me engano, acho que eu coloquei esses números no vídeo passado aí, mas são alguma coisa como 700 téspios, 400 tebanos, e acho que eu desci demais aqui, deixa eu abrir o mapa para eu voltar aqui, galera, para eu poder ir para o monumento, estava pertinho, para eu poder ir para o monumento aí do Leônidas. Bom, 700 téspios, 400 tebanos, o que havia restado dos espartanos, e com os seus ilotas, eles montam uma força de combate, são derrotados, o Leônidas acaba sendo alvo de várias flechas persas, vem a falecer, e tem uma briga gigantesca por causa do cadáver do Leônidas. Perdão. Os gregos depois acabam montando esse monumento aqui, porque Leônidas, como a gente viu, é o filho do leão, e eles fazem esse monumento super bacana em honra a ele no suposto local de morte, e alguns dizem também no suposto local onde ele foi enterrado. Depois disso, são oferecidos jogos anualmente por mais alguns anos, durante um período para poder homenagear a resistência espartana. Beleza? Simbora para o fecho, porque tem um pedacinho de um artigo aí que eu queria ler para a gente entender um pouquinho melhor o impacto cultural desse sacrifício grego diante dos persas e o que viria logo em seguida, beleza? Até já! Bom, galera, para a gente fechar, eu queria trazer a reflexão de um historiador chamado Victor Hansen. Ele tem um artigo chamado História e o Filme 300. Eu vou colocar o link na descrição e o print aqui, pra vocês darem uma olhada. Ele vai discutindo de por que as Termópilas continuam tão atuais, por que de alguma maneira a gente ainda se interessa por pensar no Leônidas, pensar nos 300 e pensar no combate todo. Ele fala assim, olha, desde o período antigo, então desde o século V a.C., quando ela aconteceu, as Termópilas representam uma lição de moral para o povo grego. E é também uma lição que é cultural e cívica, né? É uma questão da resistência do pequeno diante do grande, né? Desse pequeno que a gente vai ter 7.000 soldados gregos contra alguma coisa tipo 120 ou 130 mil soldados persas. Então essa questão do vamos segurar, né? Vamos conservar
o modo de vida do nosso povo, vamos resistir ao invasor o máximo que a gente puder. E isso dá um ânimo, sabe, para o que seria depois a Batalha de Salamina, para depois Plateia, enfim, para a vitória grega diante dessa invasão. Também tem a ver um pouco no ponto de vista do simbólico e do antropológico com a maneira como os gregos enxergam os seus vizinhos. Já falei disso aqui antes, os gregos nesse período são bastante etnocêntricos, vão ver os povos em volta deles sempre como os bárbaros. Daí que a antropologia fala, olha, tem pares de oposição, tem categorias para a gente trabalhar aqui. O primeiro caso, né, o primeiro lado, é o lado grego, que vai juntar democracia com liberdades individuais, com aquele modo de vida grego que eles supõem ser o melhor de todos, tudo mais. Então lutamos para defender isso diante de o outro par de oposição. Nesse caso, vai ter a ver com despotismo, com monarquias, com escravidão, com um modo de vida de povos orientais com os quais os gregos não concordam, acham que isso não seria bom para eles. Então esse choque é muito mais, vamos dizer assim, do ramo filosófico também. Seja como for, no aspecto prático da coisa, significava, a derrota grega que aconteceu significava ganhar tempo, e ela só poderia ter acontecido desse jeito, porque o Leônidas faz a seguinte conta: se ele recuasse com todas as tropas, logo atrás das Termópilas a gente tem uma região de planície. Então, o que aconteceria? A cavalaria persa seria lançada em cima dos gregos e aí não ia sobrar ninguém, cara. Então, Leônidas, muito espertamente, consegue segurar a situação nas Termópilas, faz o alerta chegar no restante das cidades gregas de que essa invasão estava mais perto do que eles imaginavam, e isso gera tempo depois para o Temístocles em Salamina, para a Batalha de Plateia, para, enfim, N outras coisas aí. Me parece que no fim das contas, galera, quer a gente goste da figura ou não, o Leônidas estava sim certo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, aproveita para dar o like, para compartilhar, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Maravilha? Meu nome é Jorge, sou professor de História. Se cuida aí, galera. Um abração para todo mundo. Racha de estudar e até mais, gente. Falou!